Olá, seja muito bem-vindo a esse canal que tem receitas que dão certo de verdade. E hoje eu vou te ensinar a fazer esse croissant delicioso, simplesmente sensacional. Para fazer esse croissant delicioso, você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, uma colher de sopa de sal, 50 gramas de açúcar refinado, um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco, 150 ml de leite e, para dar o ponto na massa, aproximadamente 150 ml de água. O leite e a água não precisam estar mornos, tá? Eles podem estar frio mesmo. Eu comecei batendo tudo na minha batedeira planetária. Porém, não é um processo que precisa ser feito necessariamente na batedeira. Você pode fazer com certeza na mão, que o resultado é o mesmo. Enquanto a minha massa bate e pega o ponto, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho para você receber notificação de todas as receitas que eu coloco por aqui. Lembrando que são receitas que dão certo de verdade. Já dá um like nesse vídeo e simbora! Misturei todos os ingredientes na batedeira, agora eu vou amassar na mão mesmo. Então, antes disso, eu forro minha bancada com plástico filme, que eu gosto dessa segurança a mais que me dá. E também facilita muito na hora da limpeza, depois que eu terminei de fazer todo o processo. Então, como saber qual é o ponto ideal para a gente começar a trabalhar essa massa? Então, você coloca na bancada, você vai amassar essa massa ali, assim como eu estou mostrando para vocês. E aí, você vai começar a esticar e puxar a massa. Essa prática de esticar e puxar a massa, você vai deixar a massa bem lisinha, macia. E aí, esse é o ponto. Quando você colocar o dedo no meio dessa massa, o dedo vai sair um pouquinho só sujinho. E aí já é o momento certo da gente começar o preparo do croissant. Ah, e também dá uma conferidinha lá nas minhas redes sociais, @mila_receitas, tem muita coisa boa por lá. Forrei então uma forma com plástico filme e eu vou deixar essa massa descansar. É muito importante ela descansar agora, porque senão ela fica muito dura, muito firme e a gente não consegue esticar essa massa na bancada. Então eu forro ela com o filme ali para ela não ressecar e levo para a geladeira, principalmente se onde você mora for um local quente. Essa massa tem que estar gelada. Enquanto a massa descansa, a gente vai preparar a manteiga. Então, usando o papel manteiga, você vai forrar ele na bancada e você vai cortar a manteiga em tabletezinhos ali. Ela tem que estar não muito gelada, mas também não molinha. Então, você coloca o tabletezinho da manteiga, cobre ela com papel manteiga também. E aí, você vai dar uma amassadinha, assim, que nem eu tô fazendo ali com os dedos, e depois passar o rolo para ficar uniforme. Dá uma conferida ali como que ele vai ficar. Essa parte é muito importante porque essa manteiga a gente vai deixar ela ficar bem geladinha para poder colocar por cima da nossa massa. Se a gente poderia colocar direto a manteiga na massa, mas eu acho mais complicado, que às vezes eu não consigo misturar tão bem quanto se eu fizer dessa forma. Então você vai ver que interessante. Esticou bem, leva para a geladeira e deixa ela ficar bem durinha de volta. Deu os 30 minutos da massa descansada, você vai ver como facilita para abrir essa massa. Então, você polvilha trigo na bancada, por cima ali da massa, porque ela dá uma grudadinha. E aí, você vai esticar com muita facilidade, porque essa massa descansou. E aí, você vai deixar o comprimento dessa massa o dobro do tamanho do tablete de manteiga que a gente fez. Então, na largura, você pode deixar um pouquinho maior só que o tablete, mas no comprimento, pelo menos o dobro. Aí você vai colocar o tablete de manteiga, né, geladinho, por cima da massa. Eu tirei ali a parte de cima do papel manteiga. Aí você vira aquela parte para massa, cola ali aquela manteiga na massa, retira o papel e aí a gente vai fazer o processo de dobrar a massa. Se você sentir um pouquinho de dificuldade para retirar a manteiga, que algumas manteigas elas grudam um pouquinho mais no papel. Então você vai ajudando ali com a mão, que daí vai dando uma esquentadinha, e aí a manteiga gruda bem na massa. Aí você retira o papel e tá pronto para fazer a dobra. Então retirou todo o papel, as bordinhas você vai dobrar para não ter perigo de escapar a manteiga pelos lados do croissant. Então, você dobra os 3 lados e o último lado, então, que é o pedaço maior, você vai colocar por cima da massa. Então, vai ficar massa, manteiga e massa. E aí, a gente vai fazer o processo das 3 dobras, 3 vezes.
a gente vai esticar essa massa para fazer a primeira dobra de 3. Então, não coloca o peso do teu corpo para esticar essa massa. Primeiro, você vai dando essas apertadinhas com rola e depois você vai esticando. E sem forçar, tá? Não força o teu peso do corpo. Aí você estica bem essa massa, depois de dar essas apertadinhas com o rolo. Esticou bem? A gente vai fazer a primeira dobra, então. Então, você vai dobrar até um pouquinho mais da metade, uma parte e a outra parte por cima. Então, vai ficar mais ou menos assim. E aí, você vai levar pra geladeira, se o clima estiver quente aí, pra você conseguir fazer as outras duas dobras. Então, aí, gelou, você vai e faz de novo todo o mesmo processo, dobra mais uma vez. Aí, a gente vai pra terceira e última dobra de 3. Então, você vai lá, gelou a tua massa, estica ela novamente, faz a dobra de 3 e aí a última parte que você vai esticar já é para começar a fazer os croissants. Então, esticou bem a massa, a gente vai começar a cortar essa massa. Então, para cortar não tem muito segredo, a faca tem que ser lisinha, não pode ser de serra. E aí você não vai puxar a faca, você vai dando apertadinhas e aí você corta os triângulos para fazer o croissant. Eu fiz assim meio a olho, mas se você quiser medir, fazer uma coisa mais certinha, também dá. Mas do jeito que eu tô fazendo aqui também deu super certo e os tamanhos ficam bem parecidos. Então, você cortou e a gente vai fazer a dobra ou enrolar esse croissant. Essa massa dá em torno de 10 a 12 croissants. Então, você vai pegar ali a parte maior, dá uma apertadinha e começa a enrolar. E aí eu gosto de deixar o biquinho ali que sobrou para baixo, para não ter perigo de escapar na hora que a gente for assar. É bem simples esse processo. Acho que é a parte mais rápida e mais divertida. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer parte do processo dessa receita do croissant, deixa aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer de te ajudar para que você possa fazer aí na sua casa e ver que as receitas daqui desse canal, elas dão certo de verdade. Você que gosta de acompanhar o processo de produção, da vida da confeiteira, dá uma olhadinha lá no meu Instagram que eu tô sempre postando meu dia a dia lá para vocês verem. Então, para assar esses croissants, eu usei duas formas dessas mais furadinhas para poder evitar do croissant ter contato com a forma e não ficar a parte de baixo mais queimadinha, porque como a gente vai passar um ovo por cima, ela pode ficar mais escurinha. Então, assim evita. Aí eu vou deixar descansar para crescer esse croissant, coloco um plástico filme por cima e deixo descansar uma meia hora, até ele ficar um pouquinho maior do que esse tamanho que ele está aí. Então, eu vou deixar ele ali descansando, enquanto isso eu vou fazer uma mistura de um ovo inteiro. Aí eu vou dar uma misturadinha ali com o garfo mesmo e colocar um pouquinho de leite. Porque se eu colocar só a gema, ele vai ficar muito escuro o meu croissant. Então, desse jeito ele não vai ficar tão escurinho. E aí, eu vou colocar com o pincelzinho. Se você não tiver pincel, se você for fazer pra vocês aí de casa, você pode fazer com o dedo mesmo. Então, peguei o pincelzinho, vou passar ali por cima dos meus croissants e aí já vou levar ele para assar. Perceba que ele já tá um pouquinho maior do que ele estava assim que eu deixei ele descansandinho. Para assar, então, eu vou deixar o forno já pré-aquecido e vou assar em uma temperatura de 200 graus em torno de 15 a 20 minutinhos. Depois, eu diminuo a temperatura a 180 graus e termino o processo de assar. Se você quiser ele mais douradinho e tiver essa opção, você pode ligar o dourador do forno. Esse croissant, sério, gente, fica a coisa mais deliciosa que você vai comer na sua vida, de verdade. Então, faz essa receita e me conta o que você achou. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Esse croissant é muito delicioso, sem recheio mesmo. Você pode rechear ele se você quiser, mas ele sem recheio mesmo fica sensacional. Muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo e fica ligadinho que a gente tem mais receitas que dão certo de verdade chegando por aqui.